Fala galera do Segundão, papai, quem tá na área aqui é o professor Edu Lopes, o boladão mais uma vez na área, mesmo distante, sabe que nós estamos juntos, meu irmão. Galera, a aula de hoje vai ser resolução de exercícios do teu capítulo 10, beleza? Associação de resistores, assunto que já foi debatido em outras ocasiões, beleza? Então eu selecionei alguns exercícios aí do teu livro, do capítulo 10, para nós resolvermos aqui junto e misturado. Vem daí que eu vou daqui, e a primeira questão que eu escolhi foi lá da página 23, segunda questão, que diz o seguinte: as figuras abaixo representam circuitos elétricos simples, em que R indica resistores idênticos. A são amperímetros ideais e I1, I2 e I3 os valores da leitura das intensidades de corrente nos respectivos amperímetros. Então I1 é a corrente elétrica, é o valor da corrente elétrica lida no primeiro circuito, I2 é o valor da corrente elétrica lida no segundo circuito e o I3 é o valor da corrente elétrica lida no terceiro circuito. Quando os três circuitos são submetidos a uma mesma diferença de potencial, uma mesma DDP, uma mesma tensão entre os pontos P e Q, a relação entre I1, I2 e I3 vale quanto? Então ele quer saber a relação entre as três correntes presentes nos três circuitos que a questão nos deu. Então vamos lá. Galera, os três circuitos estão aí, ó. Professor, quer dizer que a intensidade da corrente vai ser diferente em cada circuito? De antemão, vou te adiantar que sim. Por quê? Porque se tu observares a maneira com que os resistores estão associados em cada circuito é diferente. E lembra que resistência elétrica e corrente são inversamente proporcionais. Então, como nós temos associações diferentes, nós vamos ter resistência equivalente diferente em cada circuito. A intensidade da corrente em cada circuito também será diferente. Beleza? Vamos fazer a primeira análise no primeiro circuito. Então, no primeiro circuito, a resistência do primeiro circuito vale R. Só tem uma resistência no primeiro circuito, que é o R. Beleza? E se eu jogar aí na primeira lei de Ohm, DDP é o produto da resistência pela corrente, como ele quer a relação das correntes, eu vou isolar a corrente na equação. A corrente 1 e 1, vou isolar o R que está multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou passar esse R aí, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu achei a intensidade da corrente 1, que equivale U sobre R. A intensidade da corrente 1 vale U sobre R. Guarda essa informação, que a intensidade da corrente 1 vale U sobre R, porque é essa relação que nós vamos usar para os dois outros circuitos. E dessa mesma forma análoga, nós vamos fazer análise para o circuito 2. Só que tu percebes que no circuito 2, tu tem dois resistores associados em série. Então a resistência vai ser 2R. Por que 2R, professor? Na associação de resistores em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. É a soma das resistências. R com mais R, 2R é a resistência total do circuito 2. Jogando na primeira lei de Ohm, a resistência do circuito 2 vale 2R. E isolando a corrente 2, vai ficar, o 2R está multiplicando, passou dividindo, ficou U sobre 2R. Opa! Lembra que eu te falei que é para tu guardar em mente aquela relação? Quem é U sobre R não é a corrente elétrica 1? U sobre R não é a corrente elétrica no primeiro circuito? Sim. Então, como apareceu aí para mim no segundo circuito U sobre 2R, onde tem U sobre R, eu substituo pela corrente do primeiro circuito. Mas lembra que sobrou um 2 aí embaixo. Então, a corrente elétrica 2 é a metade da primeira corrente. A corrente elétrica no segundo circuito é a metade da corrente no segundo circuito. Ou eu posso dizer que a corrente elétrica no primeiro circuito é o dobro da corrente no segundo circuito. Esta mesma análise vai ser feita, senhoras e senhores, para o circuito 3. Só que no circuito 3 tu percebes que os resistores estão associados
paralelamente, meu patrão, dois resistores associados em paralelo, eu pego a resistência de um deles, já que são iguais, pego uma única resistência e divido pelo número de resistores em paralelo. São dois. Por isso que eu peguei a resistência de um deles, que vale R, e dividi por 2. Beleza? Então a resistência equivalente do terceiro circuito vale R sobre 2. Se nós utilizarmos a primeira lei de Ohm, substituindo na resistência do terceiro circuito, R sobre 2, o 2 está dividindo, passa multiplicando, o R multiplicando passa dividindo, então fica com essa cara aí. 2U sobre R. Mas quem é U sobre R? Quem é U sobre R? Quem é U sobre R? É a corrente elétrica do primeiro circuito. Então, a corrente elétrica do terceiro circuito é o dobro da corrente elétrica do primeiro circuito. Ou podemos dizer que a corrente elétrica do primeiro circuito é igual a metade da corrente elétrica do terceiro circuito. Então, nós podemos ver que a alternativa que melhor representa tal relação vai ser nada mais, nada menos que a letra B, galera. Corrente elétrica do primeiro circuito é o dobro da corrente do segundo, que é a metade da corrente elétrica do terceiro circuito. Letra B de bola. Beleza? Essa foi a primeira questão que nós já começamos a resolver. Nessa pegada. É nessa faixa aí, meu camarada. Então não te bate, não vem afoito, que temos que ir na manha e assim vai se dar a resolução das outras questões. Beleza? Galera, só o filé. Próxima questão. Terceira questão, ainda na página 24. No circuito representado a seguir, a corrente elétrica que flui de X para Y é de 6 amperes. Entretanto, somente 2 amperes fluem através do resistor 1. Sabendo que a resistência de R1 vale 4 ohms, o valor da resistência 2 em ohms é igual a quanto? Então ele quer saber quanto vale a resistência 2. Então nós temos aí uma associação de resistores em paralelo, papai, em que a corrente total aí do circuito vale 6 amperes. Desses 6 amperes, 2 foi para o resistor 1. Ora. Se a corrente total é 6 amperes, 2 foi para o resistor 1, lembra que na associação em paralelo a corrente se divide. Então se foi 2 amperes para o resistor 1, lógico que vai quanto para o resistor 2? 4 amperes. Beleza. E como é que eu vou calcular essa resistência 2 aí? Ora, veja bem. Então, eu já tenho a corrente que passa pelo resistor 2. Falta eu achar a DDP que alimenta esse circuito. Lembra que na associação em paralelo a DDP é a mesma para todos os resistores. A DDP elétrica é a mesma para todos os resistores. Então, a DDP que alimenta o resistor 1 é a mesma DDP que alimenta o resistor 2. Por isso que com os dados do resistor 1 eu vou calcular a DDP. É a resistência 1 vezes a corrente que passa pelo resistor 1. Então, a resistência é de 4 ohms do resistor 1, de acordo com o comando da questão, e vai passar uma corrente de 2 amperes. 4 vezes 2, então a DDP que alimenta esse circuito é de 8 volts. 8 volts. Sabendo que a DDP que alimenta é de 8 volts, eu consigo achar a resistência 2. Então, 8 volts é a DDP que alimenta o circuito, a resistência 2 eu quero encontrar. A corrente no resistor 2 vale 4 amperes. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, podemos afirmar que o resistor 2 possui uma resistência elétrica de 2 ohms. Simples, fácil, só besteira. Tamo junto. Próxima questão, camarada. Quinta questão, da página 24 ainda. No circuito elétrico a seguir, qual o menor valor da resistência R que devemos colocar em paralelo com a lâmpada de 6 watts para evitar a queima do fusível de 3 amperes? Qual é o valor da resistência R aí, mínimo, que podemos pôr para que o fusível que aguenta 3 amperes não queime? Então esse circuito está sendo alimentado por uma voltagem, por uma DDP de 12 volts, possui uma lâmpada com uma potência de 6 watts, então qual é a resistência que eu tenho que pôr aí para esse fusível não queimar? Beleza? Bora para cima. Galera, olha lá, a corrente na lâmpada eu vou calcular pelo π, potência corrente vezes
a DDP. Por que isso? Eu tenho que saber qual é a corrente elétrica desse circuito. Essa corrente não pode ultrapassar 3 amperes, senão o fusível queima. A corrente total nesse circuito tem que ser de 3 amperes. Para isso eu tenho que saber qual é a corrente que vai para a lâmpada e qual é a corrente que vai para o resistor. Para a lâmpada, eu calculo a corrente pelo pio, já que ele me deu a potência da lâmpada 6 watts e a DDP que alimenta o circuito é de 12 volts. Isolando a corrente, 6 dividido por 12 dá meio amperes. Então a corrente que vai passar para a lâmpada é de meio amperes. O fusível aguenta mesmo quanto de corrente? 3 amperes. Então, se meio vai para a lâmpada, 2,5 tem que ir para o resistor. Então, assim eu vou calcular essa resistência pela primeira lei de Ohm. A corrente no resistor, então, a DDP é igual a resistência vezes a corrente. A DDP é de 12 volts. A resistência eu quero encontrar. Se foi meio ampere para a lâmpada, dos 3 amperes total que o fusível suporta, 2,5 tem que ir para o resistor. Por isso que apareceu esse 2,5 aí na corrente. O 2,5 passa dividindo, então ficou 12 dividido por 2,5. Então a resistência tem que ser de 4,8 ohms para que esse fusível não queime. Só besteira, galera. Quinta questão da atividade proposta. 2 lâmpadas iguais de 12 volts, cada uma, estão ligadas a uma bateria de 12 volts, como mostra a figura a seguir. Estando o interruptor C aberto, as lâmpadas acendem com intensidade iguais. Ao fechar o interruptor C, observamos que, e aí que essa da letra A diz que a lâmpada A apaga e B mantém um brilho. Letra B, a lâmpada A apaga e B também apaga. C, a lâmpada A apaga e B brilha mais intensamente. Letra D, B apaga e A brilha mais intensamente. Ou letra E, diz que a lâmpada B apaga e A mantém um brilho. Galera, o que acontece? Quando essa chave C está aberta, a corrente elétrica vai passar pelas lâmpadas, ou seja, na associação em série, percebe que essas lâmpadas estão associadas em série, a corrente elétrica é a mesma para as lâmpadas. A corrente elétrica é a mesma para a lâmpada. Beleza? Ao fechar a chave C, fechando a chave C, a lâmpada A entra em curto-circuito. Nós criaremos um curto-circuito na lâmpada A, ou seja, a corrente elétrica vai passar pelo fio e pela chave interruptora que vai estar fechada, não vai passar pela lâmpada A e vai passar pela lâmpada B. Então, quando a gente faz isso, quando a gente tem resistores associação em série, quanto menor o número de resistor, menor vai ser a resistência do circuito. Menor a resistência, vai passar mais corrente. Então, quando se fecha a chave C, a lâmpada entra em curto-circuito, a corrente não vai passar pela lâmpada A, só vai passar pela lâmpada B. Então a lâmpada A vai se apagar, beleza? Então a lâmpada B vai brilhar mais intensamente. A resposta correta é a letra C. Beleza? E para finalizar, a 10ª questão. Considere um circuito formado de 4 resistores iguais interligados por fio perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de potencial V, a corrente que circulará entre A e B valerá quanto? Então, qual é a corrente elétrica nesse circuito aí? Nós percebemos que nós temos 4 resistores e cada par desses resistores estão em paralelo. Se nós observarmos esses 2 resistores estão em paralelo, esses outros 2 também estão em paralelo. Se nós temos aqui, vamos calcular a resistência para esses pares de resistores em paralelo, nós pegamos a resistência de um deles e dividimos pelo número em paralelo. Então, para cada par, nós temos R sobre 2, a resistência de um deles vale R. Se eu tenho 2 em paralelo, divide por 2. Para o outro par também, pega a resistência de um só, que é R. Como eu tenho 2 em paralelo, R sobre 2. Então, nesse circuito, ficou agora com 2 resistências em paralelo, só que agora os valores dessas 2 resistências valem R sobre 2 cada uma. R sobre 2, R sobre 2.
dois resistores em paralelo com uma resistência de R sobre 2. Dois resistores em paralelos com a mesma resistência. Para eu calcular a resistência equivalente desse circuito, é a resistência de um deles dividido pelo número de resistores em paralelo. Como eu tenho agora dois resistores em paralelo, cada um com R2, por isso que ficou R2 dividido pelo número de resistência, que são 2 agora. Que efetuando essa conta, vai dar resistência equivalente R sobre 4. Jogando na primeira lei de Ohm, DDP é resistência vezes a corrente. A DDP vale V, de acordo com a questão, chamou a DDP diferente potencial de V. A resistência equivalente desse circuito vale R sobre 4. O 4 está dividindo, passa multiplicando. O R está multiplicando, passa dividindo. Então, a corrente elétrica vai ser 4V sobre R. Beleza? Tá na mão? Essa é a alternativa correta. Tudo certo? Tranquilo? Essa foi nossa aula de hoje. Até nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.